Olá, o meu nome é Gustavo e bem-vindo ao Top 1 das ações do mês, neste caso é para o mês de janeiro de 2026. Entretanto, quero agradecer à XTB por apoiar este vídeo. Eles têm 0% de comissões tanto em ações como ETFs reais, um valor mínimo de transação de apenas 10€ e estas condições são válidas para volumes mensais até 100.000€. Porque for acima deste limite, é cobrada uma comissão de 0,2% no mínimo de 10€. Também gosto de salientar que eles têm uma taxa de conversão de 0,50%. No entanto, como eu tenho uma conta em euros e uma conta em dólares, as ações americanas em dólares, eu adquiro nesta conta. Se entretanto fizer sentido para ti criar uma conta nesta corretora, conforme o teu perfil de investidor e objetivos, então tu, quando o fizeres, podes colocar aqui, adicionar um código e se escreveres Workaholic, podes receber um mês gratuito no meu Patreon. Caso não recebas o link, então envia-me mensagem para eu te enviar diretamente esse link e recebes um mês gratuito. Pronto, assim sendo, antes de passar já à minha aquisição, eu quero partilhar contigo algumas ações que eu vi. Aliás, não só que vi, mas que vocês também partilharam. Portanto, temos aqui a Novo Nordisk, que entretanto teve toda esta queda. E quando eu falo de toda esta queda, estou a falar de uma queda de cerca de mais de 50%, desde os máximos absolutos até o preço atual. Estamos a falar de uma queda de 66% aproximadamente. E face ao preço atual, caso algum dia, eu não estou a dizer que vai chegar, mas se algum dia ela chegar aos máximos, estamos a falar de uma possível valorização de quase 200%, portanto 195% aproximadamente. É claro que até lá chegar ainda tem um longo caminho para percorrer. Entretanto, eu desenvolvi e falei um pouco mais sobre esta ação nos dividendos do mês. Agora, a Salesforce também parece estar a recuperar, pelo menos rompeu recentemente o SMA, acho que também é bom termos na watchlist. Entretanto, eu mostrei este nível de suporte, que ela realmente voltou a ganhar suporte e agora parece estar a romper o SMA. E desde o preço atual até os máximos absolutos, estamos a falar de uma possível valorização de quase 40%. Entretanto, a Intel já recuperou, já foi falada no passado. Entretanto, como já tinha uma boa exposição à mesma, não reforcei, mas mencionei a mesma várias vezes. Ainda está um pouco distante desde os seus máximos. Deixa cá ver, se eu colocar um time frame diário, face ao preço atual, até os máximos, é assim também. Não é assim tão grande a diferença, mas ainda é significativo. Estamos a falar de uma possível valorização, se algum dia chegar aos máximos, de quase 77%. É claro que se tivéssemos visto, quando eu mencionei a mesma várias vezes, ou seja, ao tocar neste nível de suporte, estamos a falar de uma possível valorização de 260%. Por isso, face ao risco-retorno, até compensava reforçar aqui. Mas pronto, no meu caso, como já tinha bastante exposição à mesma, não fez sentido. Depois, temos também a Lululemon. Esta tem vindo a cair. Aliás, tudo o que está na indústria de vestuário, como é o caso da Lululemon e também a Nike, eu gosto um bocadinho mais reticente, ou seja, não me sinto tão confortável a adquirir as mesmas. É claro que se algum dia voltar a tocar em máximos, portanto, desde o preço atual até aos máximos, estamos a falar de uma possível valorização de 168%, que até é bastante. Só que, por outro lado, para além de eu achar que vai haver uma grande dificuldade até algum dia a Nike, por exemplo, chegar aos seus máximos, também acredito que possa haver outras possíveis oportunidades mais indicadas para o meu perfil de investidor e objetivos. Temos a Lululemon, que se algum dia tocar nos seus máximos, que eu acredito que os seus máximos são aqui, mas só para confirmar. Pronto, eu vou ver face ao preço atual até os seus máximos, estamos a falar de uma possível valorização de 175, portanto não muito distante da mesma que a Nike. Estou apenas a partilhar isto para tu colocares na tua watchlist, tá bem? Mas nenhuma destas são ou vão ser as minhas aquisições. Por isso, qual é que vai ser a minha aquisição? Vai ser uma que o relato dos ganhos saiu no dia de hoje. Aliás, acho que foi no dia de ontem. Portanto, saiu recentemente, foi a 10 de dezembro e a mesma, tal como podes ver aqui, teve uma queda de, assim que o mercado abriu, de 11%. Quando o mercado abriu foi logo uma queda de 11%, aliás, quando saiu o relato dos ganhos e depois, pronto, foi anunciado, foi visto, tanto a nível de CAPEX, etc. Mas os níveis de endividamento estão tão elevados e a forma como se está a financiar que realmente está a preocupar investidores. Entretanto, a mesma já está com uma queda de 14%. É claro que para muitos não se sentem confortável a adquirir a Oracle e pronto, cada um faz o seu próprio estudo e entende o que pode ser ou não indicado para si, mas eu, como já mencionei ela recentemente e tem vindo a ter este contínuo crescimento, exceto nesta altura que já foi mencionado, mas maioritariamente tem sido estável e tem tido este contínuo crescimento, é algo que eu gosto de ver a nível da análise técnica. Entretanto, o FM System está aqui a mostrar alguns sinais positivos que pode recuperar talvez depois desta queda. Se eu traçar aqui um nível de suporte com base nestes mínimos relativos, realmente está muito próximo disso, ou seja, ainda não desceu abaixo deste nível de suporte. É claro que existe a possibilidade de descer abaixo deste nível de suporte e o próximo talvez seja por volta destes valores e estamos a falar se algum dia, aliás, está um bocadinho mais para cima, mais ou menos por volta destes valores com base em vários mínimos relativos anteriores e também máximos relativos. Por isso, se cair desde o preço atual até este segundo nível de suporte, estamos a falar de uma queda ainda de 34%, 35%. Se entretanto recuperar face ao preço atual e chegar algum dia aos máximos, uma possível valorização de quase cerca de 77% aproximadamente, o que não é nada mau. Agora, utilizando a Simple Moving Average, quero cruzar para queda, pelo menos no curto prazo,
e utilizando a Exponential Moving Average com inputs de médio prazo, cruzou aqui para queda e mais tarde ou mais cedo pode cruzar novamente, mas para subida. Ou seja, neste momento ainda mostra que no médio prazo pode continuar a cair. Por isso é uma questão de acompanhar e entender se faz sentido ou não. Eu, como adquiro para longo prazo, não estou muito preocupado. Entretanto, com dados no Seeking Alpha, conseguimos ver que ela distribui dividendos, tem um dividend yield de 0,90%. Neste último ano, mesmo a contar com esta queda, está com uma valorização de 7,85%. Se olhar aqui para a avaliação, aliás, se calhar olho primeiro para a segurança dos dividendos só para termos uma noção dos rácios. Então, o interest coverage está nos 5,08, ou seja, abaixo da mediana do setor. Total debt to equity está mesmo muito, mas muito elevado. Estamos a falar de 452% aproximadamente. Por isso, com base nos dados mais recentes e comparativamente à mediana do setor, isto é muito preocupante. É claro que, pronto, pode fazer parte da estratégia deles para alavancarem-se e chegar onde querem, mas realmente está a preocupar os investidores e toda esta queda está relacionada também com isso. Depois, utilizando e vendo com base nos rácios de avaliação, temos o Price to Earnings Ratio que continua acima da mediana do setor, Enterprise Value to Sales e Enterprise Value to EBITDA, e EBIT continua também acima da mediana do setor, Price to Sales e Price to Book também está tudo muito acima da mediana do setor. Depois, em termos de crescimento, que isto aqui é onde nós gostaríamos de ver os maiores rácios, em termos de estarem mais positivos ou distantes da mediana do setor. Crescimento dos rendimentos não está assim muito diferente. Crescimento do EBITDA e EBIT, portanto, olhando para o resultado operacional, está praticamente de encontro à mediana do setor. Se entretanto olhar para o crescimento do return on equity, então aqui até está negativo, ou seja, para além de estar abaixo da mediana do setor, ainda está em declínio. Depois, o quão lucrativa é a empresa. Se olharmos para a margem do resultado bruto, está acima, a margem de EBIT e EBITDA também estão acima, a margem do resultado líquido também está acima. Return on equity, return on capital e return on assets está tudo acima, e return on equity tem uma diferença muito significativa face à mediana do setor. Depois, utilizando o Guru Focus, mostra uma classificação de 88 em 100, sendo que diz que até uma ação bastante previsível. Depois, utilizando também o Guru Focus para ver a avaliação, diz que existe uma margem de segurança bastante negativa. Eu não sei se isto tem algum problema, porque está a dar inferior a 0, não é normal. Aqui há algum erro, porque não pode sequer mostrar inferior a 100%, por isso é muito estranho. De qualquer modo, pronto, pode ter tido em consideração este novo relato e ter sido negativo ou inferior ao esperado e depois ter enviesado aqui o modelo. Agora, com base no Finbox, então, eu vou querer ver com base no DCF Gordon Grotesy nos últimos 5 anos, Price to Earnings Ratio, utilizando os multiples, e Enterprise Value to EBIT, utilizando também os multiples, portanto, considerando o resultado operacional. Por isso, vamos começar com o DCF, que mostra uma possível desvalorização de 25%. Depois, os multiples quase no break-even, comparando com empresas como a Fortinet, entre outras, e utilizando o Enterprise Value to EBIT, mais uma vez com base no modelo de multiples, portanto, o múltiplo aqui, o Enterprise Value to EBIT, uma possível desvalorização de 14,7%. Ok? Por isso, se tu não te sentires confortável com esta growth stock, porque quando olhamos para alguém que tem múltiplos tão elevados acima da mediana do setor e que mostra esta possível desvalorização, é porque os investidores acreditam que, em termos de relato dos ganhos, possa ter um crescimento superior ao esperado. E quando não tem, então tem o declínio que vimos agora. E atenção, se no próximo relato dos ganhos não conseguir surpreender os investidores, ou seja, mostrar um crescimento superior ao que era esperado, então pode continuar com este declínio e esta queda. É por isso que eu estou a dizer que existe essa possibilidade da mesma tocar neste nível de suporte. E se tocar neste nível de suporte, então ainda é uma queda de quase 35%, que é bastante. Agora, no Simple Wall Street, com base na avaliação que eles mostram, dizem que está praticamente no break-even. Entretanto, se olharmos para o crescimento futuro, diz que passa em todos os aspectos, portanto o ponto forte desta empresa seria o seu crescimento, com base nas projeções anuais do crescimento dos earnings, está tanto acima da indústria e do mercado, e com base nas projeções anuais do crescimento dos rendimentos, também está muito acima da indústria e do mercado. Agora, a saúde financeira é que nos vamos assustar, porque não é o facto dos ativos correntes estarem inferiores aos passivos correntes, porque, pronto, apesar disto ser uma preocupação, porque é um indicador que podem não cumprir as suas obrigações de curto prazo, eles ainda têm caixa para fazerem face às suas obrigações em termos de liquidez. E têm ativos não correntes superiores aos passivos não correntes. Agora, olhando para o debt to equity, repara o que é que está a acontecer. Portanto, eles têm um endividamento muito elevado, ainda não está refletido o aumento do endividamento atual, portanto aqui ainda mostra um debt to equity de 370%, e a verdade é que não está nos 370%. Neste momento nós vimos 420%, se não me falha a memória, acho que foi 420%. Depois, relativamente a compras e vendas por parte dos insiders, temos aqui maioritariamente vendas. Aliás, bastantes vendas por parte dos insiders. Se formos ver neste site, conseguimos ver exatamente o que é que foi o exercício de opções, portanto, aquilo que já estava, em princípio, agendado para serem exercidas, e o que foi realmente vendas por parte de insiders como diretores, CEOs,
Chief Account Officer, por isso aqui várias vendas e nós conseguimos ter esse registro de todos. Aliás, a última compra que foi feita foi este ano, é verdade, mas foi em março, por isso. Aliás, não, temos aqui uma do diretor em julho, mas mesmo assim foi pouco significativo, comparativamente a vários milhões que foram vendidos. Pronto, agora, utilizando o meu fecheiro, eu coloquei aqui a Oracle, no Economic Profit eu só vou querer olhar para os retornos anormais, e nos retornos anormais eu consigo ver claramente que houve aqui uma redução, ou seja, aquilo que era esperado que o Return on Invested Capital superasse o WACC está cada vez a ser inferior, ou seja, cada vez mais próximo do WACC, portanto do capital que é exigido por parte dos investidores quando consideramos o custo dos capitais próprios e capitais alheios, por isso é exatamente isso o WACC, uma média ponderada a considerar o custo de ambos, e aqui está cada vez a ser inferior, o que é um aspecto negativo. Entretanto, na qualidade da informação, temos aqui isto atualizado, por alguma razão aqui até mostra um debt to equity ainda mais elevado. Eu acredito que possa estar aqui alguns dados enviesados, porque eu penso que esteja nos 420, a não ser que o fecheiro tenha ido muito rapidamente buscar os dados mais recentes, mas eu penso que não. De qualquer modo, em termos de tesouraria líquida, mostra que está em desequilíbrio financeiro, que é um aspecto negativo. Portanto, se eu for aqui para baixo, conseguimos ver que o working capital, full money, continua negativo. Agora, olhando para o Altman Z-Score, mostra qual é que é a probabilidade de falência da empresa em até 2 anos. Aqui diz que é razoável, mas honestamente, estando próximo de 3, está mais para bom. Depois, vendo a classificação, mostrando a força financeira da empresa, até está bastante forte, ou seja, um 7 em 9, na minha opinião, até é bastante forte. Depois, no Stock Rover, surpreendentemente, mostra uma margem de segurança, com base nos múltiplos do Enterprise Value to Sales, de 63%. Portanto, aqui, de uma margem de segurança demasiado grande. Eu não sei porque é que está tão elevado neste momento, mas pronto. Value Score de 52, Growth de 93, Qualidade de 85 e Sentimento de 71. Sendo com base na classificação de analistas, mais um buy do que um strong buy, mas não está muito longe de um strong buy. Entretanto, no alpha spread, eu acho que está algo aqui enviesado, porque aparece aqui um valor que não faz sentido, ou seja, isto diz que está subvalorizado por quase 30% e depois mostra que aqui o valor seria 271. Eu acredito que não esteja totalmente atualizado. Deixa-me só ver. A Oracle está nos 192, portanto 192. Eles aqui apresentam que está praticamente nos 193, por isso eu vou assumir que está correto. Por isso, no cenário base, subvalorizado por 29%, no melhor cenário, subvalorizado por 53% e no pior cenário, sobrevalorizado por 4%. Sim, se diz que está assim sobrevalorizado por 4%, tendo em conta o preço atual, é porque está correto. Pronto, era só para confirmar se aqui os dados estavam bem. Pronto, no Stock Analysis, com base na classificação de 32 analistas, diz que é uma compra, portanto, uma compra moderada, ou seja, nem sequer é mais para old, nem para strong buy, é exatamente uma compra, sendo aqui a classificação destes analistas. Temos aqui vários, dentro de uma entidade financeira credível, ou pelo menos que eu conheça melhor. Temos a Barclays, temos a Citigroup, dão uma classificação de 4 estrelas a estes analistas, e estes mudaram para buy, strong buy a dezembro. Portanto, isto aqui é bastante recente. Por isso, aqui mantiveram a recomendação de compra, mas repara que desceram, por exemplo, um target de 400 para 330 e aqui um target de 415 para 375. Ou seja, apesar de manterem a recomendação de compra, houve aqui várias descidas, o que é um aspecto negativo em termos de price target. Depois, no MarketBeat, com base na classificação de 43 analistas, mostra uma compra moderada, sendo possível upside de 59%. Depois, no MarketWatch, manteve-se a recomendação de compra, menos por enquanto. Temos aqui recomendações de compra alteradas, pronto, é da Barclays, Citigroup, exatamente a 9 de dezembro, por isso bastante recentes, e aqui diz que se mantém. Agora, no plano Pro do Investing.com, diz que existe um possível upside de 9,6%, sendo que está a ter um bom desempenho. Portanto, sim, é o Oracle que eu quero reforçar. Aliás, reforçar não, adquirir, porque é a primeira vez que estou a adquirir, porque desde que teve a subir como subiu, eu nunca considerei sequer como opção, mas tendo em consideração a queda que teve recentemente, para mim faz sentido neste momento, e estando próximo deste nível de suporte. Por isso, o que vou agora fazer é comprar a Oracle. Então, vou aqui à XTB, podes ver que estou com um lucro não realizado de cerca de 1.324, apesar de estar com posições, como é o caso da Adobe, que está a puxar o portfólio para baixo. Há aqui muitas outras posições que estão a puxar o portfólio para cima, nomeadamente a Micro, que em termos de lucro percentual não realizado está mesmo muito elevado, mas se formos ver em termos de lucro líquido, a melhor, aquela que está a puxar mais para cima, foi porque também foi adquirida várias vezes, foi sem dúvida alguma a Google. Por isso a Google já foi adquirida várias vezes e ela tem subido. Temos aqui outras como a AMD, TSMC,
First Solar, por isso há aqui várias que foram escolhas bastante eficientes para o meu perfil de investidor e objetivos. Agora, eu também tenho o portfólio em euros, por isso este lucro que eu estou a mostrar é só da conta em dólares que foi criada mais recentemente, porque em euros eu acredito que estou com um lucro muito maior. Deixa-me lá ver quanto, só para te dizer mais ou menos, pronto, cerca de 5 mil euros, está bem? Que neste momento o euro está a valer mais que o dólar, mas aqui nesta conta tem várias vezes a taxa de conversão em consideração. Portanto, consegues ver as melhores e piores posições, ou seja, de algum modo a Micron, em termos de valores absolutos, também é aquela que está mais a surpreender, mas em termos de lucro percentual não realizado, mais uma vez, é que não está a falhar e que está mesmo muito acima, é a Nvidia, com mais de 1100% de lucro. Pronto, isto era só para partilhar as contas. Então, eu vou tirar este ETF daqui, vou procurar por Oracle, ORCL, e agora existe duas, atenção que eu quero uma ação, não quero CFD para ser o legítimo dono, portanto no canto superior esquerdo está aqui as duas, e eu quero mesmo a ação. Agora arrasto para aqui, e com o rato direito, nova ordem, e primeiro quero adquirir uma ação. Portanto, uma ação, exatamente este valor, 191,78, comprar e está feito. Por isso, se este vídeo foi útil, não esqueças de colocar um gosto para apoiar, agradeço pela atenção e até uma próxima.